Graças e paz a vocês que me veem agora, ano novo chegando, hoje é o último dia do ano de 2019 e eu vim aqui hoje trazer uma mensagem para vocês de como a gente se preparar, do que a gente deve buscar para o ano de 2020 e deixando para trás aquelas coisas que nos frustraram, que nos decepcionaram muitas das vezes, coisas naturais que buscamos, né? Que no mundo espiritual nós não nos frustramos. Nós sabemos que ainda que percamos o controle continua nas mãos de Deus. Ele não perde o controle, nós que perdemos. E sabendo disso, eu vim aqui hoje com vocês não trazer um conceito teológico, não falar sobre hermenêutica, ou antropologia, ou escatologia, mas diferentemente dos dias normais, eu vim trazer um texto bíblico para que a gente guarde no nosso coração, para que a gente veja o amor e a soberania de Deus sobre a nossa vida e que iniciemos o ano de 2020 com clareza, com maturidade, com caráter, com ética para com o próximo e sem ambição particular. Amém? Que a gente possa ser mais altruístas nos nossos feitos, sem observar os erros dos outros, mas observando o nosso caráter pessoal para assim sermos melhores cristãos do que éramos. Aqui é o pastor D'Angelo Lopes, mandando mais um vídeo para vocês e solta a vinheta. Voltando aqui com o vídeo, como eu disse, vou estar expondo um texto para vocês, não de maneira rasa, mas eu vou estar falando do texto e também das suas prerrogativas, mas a minha intenção aqui é falar, anunciar o Evangelho de Deus. E anúncio, por mais que dentro dele tenha um ensino, a prerrogativa inicial do anúncio não é ensinar, mas é apenas anunciar aquilo que nós vivenciamos como experiência com Deus. Então, junto comigo, abram suas Bíblias, se tiver com vocês, é claro, no livro de Romanos, na Epístola de Romanos, a primeira epístola paulina em relação à ordem dos livros, né, na Bíblia. Romanos 8, verso 32 em diante. Vamos começar pelo 31 para não fugir do contexto. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? A fome? A nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma coisa muito interessante que a gente pode ver nessa epístola, principalmente nesse capítulo, é que muitas pessoas falam muito do amor de Cristo, né? Do amor de Deus, e fala que Ele nos ama e nada pode nos separar do amor dele. Só que algumas pessoas pulam algumas partes importantes a serem lidas, como por exemplo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Aqui está falando de sacrifício, aqui está falando de sofrimento. Uma linguagem parecida vai ser mencionada em Romanos 12, onde fala: rogo-vos, irmãos,
pelas misericórdias do Senhor, que apresentei vossos membros como sacrifício vivo e culto racional ao Senhor. Romanos está repleto de passagens que falam sobre o poder e o amor de Deus, mas também fala do sacrifício e do sofrimento humano. Também fala que regalias, prosperidade, dinheiro, finanças, fama, reconhecimento não cabem a nós. Porque quem deve ser reconhecido não somos nós, mas aquele que está em nós. Por isso, quando vemos uma passagem dessa, nós tendemos a observar aquilo que nos agrada. E o que nos agrada aqui? Nada pode me separar do amor de Deus. Nada. Ninguém. Eu sou imparável, porque Cristo me amou primeiro. Mas nós não podemos esquecer da peculiaridade do Evangelho, que é o martírio daqueles que levam o nome de Cristo, que é a perseguição, que é o sofrimento, que é a renúncia, que é o sacrifício. E o Evangelho que vivemos hoje é um Evangelho que ensina um Deus sem ira e um homem sem pecado. Só que o que nós descobrimos na Epístola de Romanos e também nessa passagem é que o homem é um miserável. Esse capítulo vem logo após Romanos 7, onde fala que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não devo fazer, esse eu faço. Então mostra ali a dependência total do homem, da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, a nossa natureza humana não nos deixaria alcançar nenhum tipo de salvação. Por isso, somos dependentes dessa graça. E esse ano que está chegando agora é um ano que nós devemos fazer um retorno ao verdadeiro Evangelho. O que nós entendemos é que esse Evangelho que estamos vivenciando hoje é um Evangelho modinha. É um Evangelho que mexe com o nosso ego. É um Evangelho que nos infla, porque mostra o quanto somos importantes. É um Evangelho que mostra o quanto somos poderosos. E o Evangelho não nos ensina isso. Ele não nos ensina isso. O Evangelho nos ensina a depender daquele que realmente é importante. Quando a palavra fala que quando um ímpio se converte à festa nos céus, essa festa não é em honra ao pecador, é em honra àquele que nos salvou. Então, quando nós contemplamos as Escrituras como ela deve ser contemplada, na majestade de Deus, na soberania de Deus, com Cristo no centro das Escrituras, nós não vamos dar ouvidos a esse Evangelho que está sendo anunciado hoje. E é sobre isso que eu quero falar nesse novo ano que está chegando. Nós estamos caminhando para um Evangelho ainda mais enganoso, ainda mais antropocêntrico, homem no centro da pregação. Mas o que eu quero falar aqui hoje é que nós não podemos ser separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Qualquer outro caminho, qualquer outra porta que nós entremos, qualquer outro nome a qual nós demos a devida importância, não está ligado a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nós não estamos em Cristo Jesus, logo estamos separados de Deus. Entendam comigo, a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados da glória de Deus. Agora, o que trouxe a paz entre Deus e o homem? Foi Cristo. Foi Cristo. A palavra diz em Efésios 2 que, estando ainda mortos em delitos e pecado, Ele se entregou a si mesmo para salvar aqueles que creem. E nós ainda éramos filhos da ira. Naquele período nós éramos escravos do pecado. Hoje não somos mais. Mas a única coisa que nos liga com Deus é o seu Filho Jesus. Se a pregação que nos está anunciando, se o Evangelho que nós estamos ouvindo não nos apresenta Cristo, não temos ligação nenhuma com Deus. Então o que eu venho aqui falar para vocês, pedir a vocês, é que não procurem uma igreja mais próxima da sua casa. Procurem uma igreja mais próxima da Bíblia. Ache essa igreja bíblica, ache essa igreja cristocêntrica, vá até ela,
Abrace o pastor, ajude o pastor na obra de Deus, esteja ali sujeito à ordenança do pastor, porque se a igreja é bíblica, logo o pastor também vai ser. E ele, sendo seu orientador, ele te fará um homem bíblico, próximo de Deus, ligado e pacificado com Deus através da remissão e da propiciação do seu Filho amado Jesus. Mas isso só é possível através da centralidade de Cristo no Evangelho, através da palavra de Deus, através da veracidade das Escrituras, e não de um evangelho fajuto que nós estamos vendo hoje. Todavia, nem mesmo as coisas poderosas espirituais podem nos afastar do amor de Deus. A palavra aqui é clara: nem anjos, nem principados, nem potestades. Nada disso pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas é a única coisa que devemos entender: o amor de Deus está em Cristo Jesus. O poder de Deus está em Cristo Jesus. A soberania de Deus está em Cristo Jesus. Tudo é Cristo. Gálatas fala que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O ensino final das coisas é Cristo. Hebreus 8, verso 1 fala que antes os nossos pais no Antigo Testamento, tendo recebido a revelação através dos profetas e dos juízes, hoje o Evangelho nos é anunciado através de Cristo Jesus, Filho de Deus. A única coisa que nos anuncia o verdadeiro Evangelho é o quanto Cristo é central na pregação do Evangelho. É isso que vai nos aproximar de Deus. Então digo a vocês, crentes ou não crentes, ou católicos, ou espíritas, seja o que for, se vocês têm alguma fé, deposite ela naquele que pode nos intermediar com Deus. Deposite ela naquele que pagou os nossos pecados naquela cruz. Nenhum outro caminho é eficaz o suficiente. E com certeza qualquer outro caminho é legalismo. Digo a vocês também, ateus, como um dia eu também fui, e um ateu muito ferrenho, que cria totalmente no meu eu, que o meu Deus era o meu ventre, o meu Deus era o meu intelecto. Só que nós entendemos que com o passar do tempo nós precisamos de um Deus que não falha, precisamos de um Deus incorruptível, um Deus imortal, um Deus eterno. Nós precisamos disso para suprir a necessidade da nossa alma. Então vocês também que não creem em Deus, que creem na física quântica, que também é algo invisível e não palpável e não compreendido devido à não observância, que vocês peguem esse entendimento e mergulhem nisso que não é palpável, que não é físico, que não é visto. Mergulhem nisso, ainda desconhecido para vocês, porque é horrível você conhecer alguém que conheceu a Deus. É bem melhor você conhecer a Deus. Então, meus amados, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Que Deus possa abençoar vocês, trazer toda sorte de bênçãos, que também possa trazer sofrimentos para que vocês venham a aprender, e eu também a aprender com esses sofrimentos, e assim alcançar a maturidade espiritual que Deus